Abram comigo a palavra de Deus em Marcos capítulo 4, versos de 35 a 41. Marcos capítulo 4, versos de 35 a 41. Amém, irmãos e irmãs? Assim diz a santa e bendita palavra de Deus. Naquele dia, sendo já tarde, disse-me Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O tema que vou compartilhar com os irmãos e com as irmãs, a partir deste texto, é atravessando as tribulações da existência, da vida, mantendo-nos esperançosos. Atravessando as tribulações da existência, da vida, mantendo-nos esperançosos. Mas antes de nós analisarmos este tema, a partir deste texto, eu penso ser fundamental conversarmos mais uma vez com Deus. Deste modo, eu convido você, meu irmão e minha irmã, a baixar sua cabeça e a conversar com Deus, pedindo que venha falar ao seu coração. Deus amado, Deus santo, eis-nos aqui mais uma vez diante do Senhor. Desta feita com intuito de pedirmos que Tu venhas falar conosco com poder, com autoridade. Usa-me, Deus, fazendo da minha boca a boca do Senhor. E que hoje palavras de vida, de esperança, sejam propaladas, com o intuito de fazer com que nós, ante aos desafios que surgem em nossa caminhada existencial, continuemos esperançosos, confiantes no Senhor. Usa-me, meu Deus. Usa-me, meu Deus. E que nós possamos sair daqui nesta manhã de domingo cheios do Senhor, em o nome de Jesus. Amém e amém. Atravessando as tribulações da existência, da vida, mantendo-nos esperançosos. Este é o nosso tema. Surge aqui uma pergunta: como podemos atravessar as tribulações da existência, da vida, mantendo-nos esperançosos? Nós estamos há mais de um ano atravessando não uma pequena tempestade, mas uma enorme tempestade, por razão da pandemia da Covid-19. Como nós podemos passar pelas dificuldades que surgem em nossa caminhada existencial, mantendo-nos esperançosos? Marcos, dos versos de 35 a 41, responde-nos
Mas antes de analisarmos as respostas, eu penso ser importante destacarmos alguns pontos acerca dos versos de 35 a 41 de Marcos capítulo 4, a saber, primeiro ponto, presta atenção, que a tempestade que abarcou os discípulos foi uma tempestade terrível. Não foi uma tempestade comum, habitual. Foi uma tempestade incomum, não habitual. Vocês sabem que corriqueiramente acontecia no Mar da Galileia algumas tempestades. Mas esta, que passou a envolver os discípulos e o próprio Jesus, não foi uma destas, já que o verso 37, observem comigo, destaca que foi uma tempestade não habitual, quando mesmo diz o seguinte: levantou-se grande temporal. John MacArthur Jr., comentando este texto, vai dizer exatamente isso, que esta tempestade foi uma tempestade não habitual, não comum. Segundo ponto, que nós podemos destacar acerca dos versos de 35 a 41 de Marcos capítulo 4 é que tempestade aqui é sinônimo de tribulação. É sinônimo de dificuldade, de angústia, de perplexidade. Se não, observem comigo o que diz aí o verso 38, em sua parte final, a indagação dos discípulos: Mestre, não te importa que pereçamos? Ante ao temporal, a tempestade, os discípulos foram envolvidos por um sentimento de pavor, de angústia. Estavam atribulados, estavam perplexos. Daí a razão de dizer, de sustentar que tempestade aqui é sinônimo de tribulação, de dificuldade existencial. Terceiro ponto, que podemos destacar inicialmente acerca dos versos de 35 a 41 de Marcos capítulo 4, de acordo com o bispo da diocese anglicana do século XIX, John Charles Riley, é a real e verdadeira humanidade de Jesus. O verso 38 diz que Jesus estava na popa do barco dormindo. Riley, comentando esse texto, destaca que isto indica que Jesus estava cansado. E o intuito de Riley é destacar que quando nós passamos pelas dificuldades existenciais e nos fragilizamos emocionalmente, psicologicamente e às vezes até fisicamente, em função de Jesus ter experimentado as dificuldades também, Jesus tinha um corpo humano, destaca Riley. Quando nós recorrermos a Deus em nome de Jesus, Jesus há de entender, destaca John Charles Riley. Eu achei interessante porque muitas vezes nós imaginamos que Deus está distante da nossa realidade. Em Jesus, Deus comunicou a nós que conhece as dificuldades que passam a envolver-nos, a embarcarmos no curso natural da nossa existência. O nosso tema é atravessando as tribulações da existência, mantendo-nos esperançosos. Mas como nós podemos atravessar as tribulações da existência, existenciais, as tempestades existenciais, mantendo-nos esperançosos? Em primeiro lugar, entendendo-nos que as tribulações são permitidas por Deus. Este entendimento é fundamental. Nós somos calvinistas e, por isso, sustentamos que não existe acaso, que não existe coincidência no curso natural de ser da vida. Tudo
quanto ocorre no palco da existência ocorre exatamente de acordo com a vontade soberana e perfeita de Deus. O texto indica isto no verso inicial, isto é, no verso 35. Quando o verso 35 diz que foi Jesus que convidou os discípulos a atravessarem o mar da Galileia. Jesus é Deus. Jesus estava, antes do surgimento do tempo e do espaço, determinando o surgimento do tempo e do espaço com a primeira e a segunda pessoa da Trindade. Deste modo, Jesus sabia o que haveria de acontecer com os discípulos na travessia do mar da Galileia. Irmãos e irmãs, talvez vocês estejam fazendo a seguinte pergunta: mas como? Isto pode acalmar-nos? Como isto pode, estando-nos no meio dos furacões existenciais, acalmar-nos? Da seguinte forma: quando passamos a entender que Deus tem o melhor para nós, sendo Deus o autor, o causador das dificuldades da existência, Deus há de cuidar de cada um de nós. Me vem à mente o que aconteceu com Jó, quando o mesmo foi apanhado por uma terrível tempestade existencial. Sua casa foi atingida, seus bens atingidos, sua saúde atingida. E vocês sabem que em nenhum momento Jó atribuiu todas essas dificuldades ao acaso, ao azar, mas a Deus. Os amigos de Jó, fundados na filosofia de causa e efeito, se equivocam quando passam a culpar Jó. Óbvio que os mesmos não tinham como saber, porque tudo havia começado em uma ambiência transcendental. Mas o que eu desejo destacar aqui, a partir da biografia de Jó, é que, na mesma, explicitamente há a consciência de que nada, absolutamente nada, seja bom ou ruim, na existência acontece sem que Deus venha permitir. E Jó se joga em Deus. E Jó passa a conversar com Deus, entendendo que Deus é quem faz todas as coisas. Portanto, o que estava acontecendo em sua vida, estava acontecendo porque Deus havia permitido. Então, meus irmãos, ante as travessias, tendo em vista as tempestades que surgem em nossa caminhada existencial, nós devemos nos jogar em Deus. Nós devemos recorrer a Deus, entendendo-nos que Deus tem as rédeas da história em suas mãos. Não é isto que Apocalipse capítulo 5 destaca? Jesus é o autor da história. Jesus é Deus. A história não corre solta. A pandemia da Covid-19 não fez com que Deus perdesse as rédeas da história das suas mãos. Eu não sei o que você está vivendo neste momento, eu não sei qual é a tempestade que está abarcando sua vida, eu não sei quem você perdeu, eu não sei o que você perdeu, mas eu sei que tudo isso tem a ver com a vontade soberana de Deus, e o recado de Deus a você nesta manhã é: descanse, deságue-se em Deus, recorra a Deus, descanse em Deus, porque Deus tem o melhor para você. Eu citei o caso de Jó. Mas vocês sabem que a consciência veterotestamentária, isto é, do Antigo Testamento, das tribulações, com relação às tribulações, às dificuldades, é de que nada acontece sem que Deus permita. Consciência de que Deus é o autor, de que Deus é o causador de tudo quanto acontece. Em primeiro lugar, nós podemos atravessar, mantendo-nos esperançosos, as tribulações existenciais, entendendo que as mesmas surgem em nossa vida porque Deus é quem as permite. Mas em segundo lugar, nós podemos atravessar as tribulações, as tempestades existenciais, mantendo-nos esperançosos,
entendendo-nos que estar a serviço de Jesus não nos isenta de atravessar tribulações, ou seja, de passar por dificuldades na vida. Estar a serviço de Jesus, portanto, ser servo ou serva de Jesus, não nos isenta de passar por dificuldades na vida. Esta é uma promessa da teologia da prosperidade e não do próprio Jesus. Jesus já havia dito aos seus discípulos, e João, o evangelista, registrou no capítulo 16, verso 33 do seu evangelho, que no mundo íamos passar por aflições. Estar a serviço de Jesus não nos isenta de passarmos por dificuldades na vida. E o verso 35, a partir da sentença naquele dia, indica exatamente isso. Que dia? Nós observarmos o contexto anterior, vamos perceber que foi um dia de agenda tumultuada, de muitos atendimentos, onde os discípulos estavam a serviço de Jesus, se dedicando à causa do bendito e santo Evangelho. E, por conseguinte, veio a tempestade. Daí razão de entender que estar a serviço de Jesus não nos faz, ou não nos torna isentos de passar por dificuldades na vida. Talvez a história mais recente que impacta-nos nesse sentido seja a história de Adoniran Judson. Para quem não sabe, Adoniran Judson foi um missionário norte-americano no século XIX na Birmânia. Em 1824, durante a guerra entre a Inglaterra e a Birmânia, Adoniran Judson foi preso. Ficou de 1824 a 1826, preso, subjugado. Passou por maus momentos no cárcere, na prisão, na Birmânia. 2 anos depois, isso em 1826, Adoniran é solto. Meses depois, sua esposa, Anne, morre. Mais uma facada, mais uma pancada, mais uma tempestade, mais uma tribulação. 9 anos depois, em 1836, Adoniran resolve se casar novamente e casa com uma viúva chamada Sara. Com esta tem 8 filhos. Dos 8, 3 morrem antes de chegar à vida adulta. Mais uma facada, mais uma pancada. Adoniran morre em 12 de abril de 1850. Resumidamente, este homem foi o maior, talvez, exemplo da história recente de que estar a serviço de Deus não nos isenta de passar por dificuldades na vida. Por que não nos lembrarmos do fato que envolveu Ashbel Green Simonton em 1863, quando a sua esposa Ellen Murdoch, morta em um caixão, arranca de Simonton, em função da sua morte, a seguinte declaração: Deus, águas profundas rolam sobre mim, mas eu sei que tu és Deus de vivos e não de mortos. Irmãos e irmãs, nós temos que entender que vamos passar por dificuldades, vamos estar sujeitos e sujeitas aos contratempos da existência, às circunstâncias negativas que causam dor, oriundas de uma existência marcada por dificuldades. Mas nós não podemos nos esquecer, como destacou Simonton, que Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, que algo melhor nos aguarda, a eternidade. O apóstolo Pedro, quando escreve a sua primeira carta, precisamente no capítulo 2, verso 23, vai dizer que nós fomos chamados ao sofrimento. Jesus é a fiel testemunha. No que diz respeito a isto, Jesus padeceu
E a mensagem de Pedro e do próprio Jesus, tendo em vista que nós vamos ser submetidos ao sofrimento, não desanimem, não fiquem tristes, porque o que nos aguarda é melhor, incomparavelmente melhor do que tudo que se restringe a esta ambiência física passiva de perdas. Por que não recorrermos ao que aconteceu com Davi, quando mesmo confeccionou o Salmo 63, e disse no verso 3 do Salmo 63, a tua graça, ó Deus, é melhor do que a vida. Eu sei que vocês sabem que quando Davi escreveu o Salmo 63, Davi estava no deserto de Judá, sob perseguição, fugindo de Saul. Calvino, comentando esse salmo, vai dizer, com relação ao verso 3, que vida aí tem a ver com os bens, com os recursos dessa existência, com tudo que se restringe a essa ambiência, com os palácios, com as casas. Segundo Calvino, Davi está dizendo, a tua graça, a amizade com o Senhor, o relacionamento com o Senhor é melhor do que os palácios, é melhor do que as casas, é melhor do que os bens. Portanto, se a pandemia da Covid-19 arrancou alguma coisa de você, não perca a cabeça, porque você tem Deus e em Jesus, diante de Deus, você vai passar por todas essas dificuldades com a atenção fita na vida por vir que te aguarda, o novo céu e a nova terra. Portanto, é incomparavelmente melhor o que nos aguarda, meus irmãos e minhas irmãs. Não há razão de nos entristecermos, não há razão de nos abatermos, não há razão de deixarmos de continuar a nossa caminhada. Nós temos que entender que é normal, que é natural passarmos por dificuldades, faz parte do curso natural de ser da vida cristã. Contudo, isto não pode, segundo Jesus, segundo os apóstolos, tendo em vista o testemunho pessoal dos apóstolos que foram submetidos ao sofrimento, vocês sabem disto. Nós podíamos ficar aqui citando inúmeros casos, especificamente a partir do ano 64, quando Nero acusa os cristãos de terem colocado fogo em Roma. Paulo é morto, Pedro é morto, Paulo decapitado, Pedro crucificado, e quantos cristãos mortos, queimados vivos. Alguém já disse que o sangue dos mártires foi quem impulsionou o grande avanço do Evangelho. Estar a serviço de Jesus não nos isenta de passar por dificuldades na vida. Entenda isso. Nós vivemos uma época do falso Evangelho, um Evangelho que Jesus não reconhece, que apresenta um Jesus que o próprio Jesus não conhece. Esse é um tema de outro sermão. É o Evangelho da prosperidade, da facilidade, do engano. Entenda que você foi chamado para viver no céu. Aliás, no novo céu e na nova terra é o nosso destino final. O céu é provisório. Terceiro lugar, nós podemos atravessar as tribulações da existência mantendo-nos esperançosos, entendendo-nos que as tribulações possuem propósitos específicos. Possuem propósitos específicos. Quais são esses propósitos? Preste atenção. Primeiro, mostrar que podemos, na travessia da tribulação, ter uma visão ou termos uma visão equivocada de Deus. Foi o que aconteceu com os discípulos. Se não, observem aí o que destaca o verso 38, em sua parte final. Mestre, não te importa que pereçamos? Em outras palavras, o Senhor não está nem aí para nós. O Senhor está dormindo. E nós aqui vendo essas ondas se agigantando diante de nós. O mar bravio, agitado, e um vento terrível envolvendo-nos. E tu estás dormindo. Não te importa que pereçamos? O primeiro propósito da tribulação é mostrar que nós somos vulneráveis, suscetíveis
a adotarmos teologias erradas, equivocadas, hermenêuticas equivocadas, interpretações equivocadas, erradas acerca de Deus. Eu conheço inúmeros irmãos e irmãs que, quando estão passando pelas dificuldades, questionam a bondade de Deus, questionam a providência de Deus. Então, o primeiro propósito da tribulação é mostrar que nós somos suscetíveis a adotarmos teologias erradas, interpretações erradas acerca de Deus. Lembre-se, a tempestade havia chegado, Deus havia permitido, Jesus havia permitido, mas Jesus estava no barco. Isso significa que Deus permite que as tempestades surjam em nossa caminhada existencial, mas Deus não se distancia de nós, Deus atravessa conosco, Deus caminha conosco, Deus não nos abandona. Jesus estava no barco, Jesus está no barco da sua existência. Jesus não te abandonou, Jesus continua com você. O vento está forte, as ondas estão te jogando para lá e para cá, as ondas do mar da vida. Entenda que você é servo e serva de Deus e que Deus não te abandonou. Deus continua com você no barco, Deus está no barco. Talvez seja a sua casa, talvez seja o seu casamento que está indo de mal a pior, talvez seja o seu relacionamento com os filhos, eu não sei, mas eu tenho plena convicção, sendo você servo e serva de Deus, que Deus está no barco. Não permita que as circunstâncias que envolvem a sua casa geste em você uma ideia distorcida de Deus. Jesus continua no barco. As nuvens túrvias, obscuras, oriundas das tempestades existenciais, turvam a nossa visão, embaçam a nossa visão. Mas é certo, assim como o sol sempre está onde sempre esteve, quando o céu escurece, que Jesus continua no nosso barco. Segundo propósito que as tribulações possuem, mostrar onde Jesus deve estar na nossa vida antes da tribulação e no meio da tribulação. O primeiro propósito é mostrar que nós corremos o risco de termos uma interpretação equivocada de Deus, assim como os discípulos. O segundo propósito é mostrar onde Jesus deve estar antes da tribulação e no meio da tribulação em nossa vida. Diz o texto, no verso 38, que Jesus estava na popa do barco, antes da tribulação e no meio da tribulação. Isso significa que, em passando você pelas tempestades, Jesus deve estar no centro da sua vida. Mas nós, não só na travessia das tribulações, não só nas dificuldades, não só nas complicações existenciais, não só nos momentos ruins, mas nos momentos bons. Tem muita gente que recorre a Jesus quando o negócio aperta, quando as coisas complicam, quando os negócios passam a irem de mal a pior. Esposa, quando passa a ter conflitos com a esposa e vice-versa, é quando as coisas se tornam efervescentes, agitadas, complicadas, que muitas pessoas recorrem a Deus, recorrem a Jesus, uma característica específica dos ímpios. Onde Jesus está na sua vida? No centro da sua existência? Sua vida é cristocêntrica? Jesus está na popa do barco da sua vida? A popa era um lugar no barco destinado a pessoas especiais. Os discípulos, quando põem Jesus na popa do barco, estavam dizendo: este é mais do que especial. Onde Jesus está na sua vida? Sempre. Jesus ocupa a primeira página da sua agenda existencial? É Jesus que coordena a sua vida? Isto é, você submete a sua vida, a sua agenda, os seus negócios, o seu casamento a Jesus?
ou a você? Onde Jesus está na sua vida? Não lembre-se só de Jesus quando as coisas apertarem, de estar na igreja, de domingo a domingo, só quando as coisas apertarem, só quando a existência se tornar fel, deixando de ser mel na sua vida. As tribulações possuem esse propósito de fazer com que venhamos a entender que Jesus deve estar no centro da nossa existência, ocupando o lugar mais importante da nossa vida, antes das tribulações, no meio das tribulações e depois das tribulações. E por fim, terceiro e último propósito que a tribulação possui, ou que as tempestades existenciais possuem, é o desenvolvimento da nossa santificação. É o que destaca o verso 40. Isto está mais preciso na tradução revista e corrigida. O verso 40 diz assim: então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Na versão corrigida, a sentença é: ainda não tendes fé. Este é o terceiro propósito das tribulações: fazer com que sejamos cada vez mais aperfeiçoados, santificados. Não há probabilidade de nos tornarmos perfeitos, como propalou John Wesley no século XIX. Mas há probabilidade de nos aperfeiçoarmos. Este é o propósito da tribulação. A história a posteriori dos discípulos ratificam isso. Ou vocês já se esqueceram do que envolveu Pedro? Pedro negou Jesus 3 vezes. Os discípulos fugiram quando Jesus foi preso e crucificado. A partir de Atos, com a descida do Espírito Santo, é notada o aperfeiçoamento, a capacidade para resistir até a condenação capital, a pena de morte. É certo que só vamos conseguir passar por todas as dificuldades, tendo em vista que Deus anda conosco, resistindo-nos, sendo-nos resilientes, ou seja, não negando-nos a Jesus, como fez Adoniran Judson, como fez Simonton. Se Deus andar conosco, se Deus estiver conosco, que Deus está conosco. É impossível, daí a razão, meus irmãos, de clamarmos todos os dias, pela graça de Deus, pela ação poderosa, soberana do Espírito Santo em nós. Não estranhe quando o negócio apertar, quando a sua existência se tornar, ou a sua existencialidade na existência, sua vida na vida se tornar, por semanas, meses ou anos difíceis. Passe a entender que Deus tem um propósito. É fato que nós somos limitados, incapacitados para entendermos o que Deus requer de nós, individualmente falando. Mas é certo, como disse no início, que Deus tem o melhor para mim, para você, para nós. Eu concluo esta mensagem recorrendo ao verso 39 e ao verso 41. O verso 39 destaca em sua parte final que Jesus aquietou o vento. O mar acalmou-se. Jesus dissipou a tempestade. As ondas bravias foram acalmadas. Com isso eu entendo que não há tempestade existencial que Jesus não possa, por meio do seu poder, transformar em bonança. O negócio está difícil. Em sua casa, em seus negócios, recorra a Jesus. Recorra a Jesus. Os discípulos recorreram a Jesus. Recorra a Jesus. E diga: socorre-me. Não permita que a carne domine você. Não permita que as suas impressões subjetivas acerca dos desafios passem a dominar você. Recorra a Jesus e diga: Jesus, eis-me aqui.
Jesus pode transformar tempestades em bonança. Jesus pode acalmar os mares bravios, efervescentes da existência. Jesus detém o poder. Jesus subjugou a natureza, porque a natureza foi feita por Jesus. Jesus é Deus, um dos membros da Santa Trindade. Entenda que o seu Deus, o mesmo que permite as tempestades, tem um poder para revertê-las, para mudá-las, para tirar você do curso do furacão, para tirar você da estrada por onde o furacão está vindo ou está passando. Isso é o que destaca o verso 39. Jesus tem o poder de acalmar, de transformar, de mudar o curso da sua existência amarga, doída. Quantos de nós conhecemos pessoas que estavam perdidas na vida, viviam uma existência amarga, desacreditada, e de repente o Evangelho chega, o Evangelho muda, o Evangelho transforma, essa pessoa é submetida a uma metamorfose espiritual e passa a amar, a viver uma nova vida. Jesus faz isso. Jesus faz isso. A Covid-19 é microscópica demais, pequena demais, ante ao poder de Deus. Não perca a cabeça. O seu Deus, isto é, Jesus, está no barco da sua vida, e Ele tem o poder para acalmar qualquer tempestade que esteja tentando jogar sua casa no chão. Verso 41. Ensina que devemos temer mais a Deus do que as intempéries da vida. Ensina que nós devemos temer mais a Deus do que as dificuldades. Vejam o que diz aí o verso 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Temer mais a Deus do que as tempestades. Tem gente que deixa de vir ao culto por conta da sua agenda empresarial cheia, apinhada. Eu não posso perder essa oportunidade, mas posso ficar sem participar do culto. Tem gente que deixa de fazer os cultos domésticos em casa por conta de uma festa, por conta de uma eventualidade aí social. Quem você tem mais temido? As circunstâncias da vida? As perdas? Ou a Deus? Onde está o seu temor? Estará a sua obediência, a sua sujeição. Que Deus nos abençoe, que Deus nos sustente. Jesus está no barco. Simon não teve uma experiência fácil quando chegou no Brasil em 12 de agosto de 1859. 8 anos de muito sofrimento. Perdeu sua esposa, como disse, em 1863, vítima da febre amarela, e morreu em 1867. 8 anos. 8 anos. Mas Simonton dizia: o pior lugar para um homem estar é fora do centro da vontade de Deus. Simonton não temeu as circunstâncias que envolviam o Brasil à época. Crise, epidemia, temeu a Deus. Deus amado, Deus santo, eu sei que não é fácil passarmos ou atravessarmos as dificuldades existenciais, mantendo-nos esperançosos. Somos de carne e osso, suscetíveis a desânimos, a desesperança. Deste modo, Deus, venha sustentar-nos cada vez mais. Abençoe os irmãos e as irmãs que aqui estão, sustentando-os. Ó Deus, entendemos que Tu estás em nosso barco, que o Senhor não nos abandona. A nossa perseverança tem a ver com a Sua preservação. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.